Queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Vou tentar resumir aqui a parte 3, né, que fala sobre linguagens artificiais, metalinguagens, né, menções e afins, que é o capítulo 3, preliminares, né, da introdução à lógica do César Mortari. Vou tentar simplificar essa partezinha aqui, tá? Então, primeiro de tudo, né, então, quando nós estamos falando sobre linguagens, estamos falando sobre como que nós nos comunicamos através da parte oral, da parte escrita, tá? Então, o português é uma linguagem, o inglês uma linguagem, né? E assim por diante. Existem também, galera, que são as linguagens artificiais. Então, quando nós estamos falando sobre isso, estamos falando sobre simbologias, né? Símbolos e outras expressões, por exemplo, 10 mais 5 igual a 15. Isso aqui não é uma linguagem, né? É uma linguagem artificial. Nós criamos, né, seja lá quem for, criaram os números para podermos representar algumas outras coisas. A fala, ela representa aquilo que nós estamos vendo, né? E aquilo que está escrito, nós conseguimos ter uma representação, neste caso uma representação numérica, uma representação, vamos considerar assim, até mesmo dedutiva. Né? 10 mais 5 é igual a 15. E o contrário é a mesma coisa, 15 é igual a 5 mais 10, ou 10 mais 5, dependendo de como que você estiver falando. Né? Mas, em si, ela não é uma linguagem. Né? Não estamos falando sobre como nós nos comunicamos oralmente, por exemplo. Ela é uma linguagem artificial. Então, por exemplo, um símbolo de maior, um símbolo de menor, um símbolo de maior ou igual, né? Um símbolo de mais, um símbolo de menos, uma divisão, uma fração, por exemplo. Né? Nós temos várias representações, neste caso representações matemáticas. Dependendo da onde que você estiver vendo, você pode ter uma representação de alguns determinados... uma representação diferente a um símbolo, alguma coisa do tipo, né? Ah, por exemplo, se você vê isso daqui, é que seria em amarelo, né? Seria em amarelo, mas por exemplo, isso aqui, ó. Você vê, exemplo. Aí você já pode representar, por exemplo, assim, não, beleza, você tem tipo um determinado problema aqui na frente, alguma coisa que está sendo sinalizada, né? E como que você sabe disso? Porque você representa isso, né? Você tira uma determinada representação em cima disso. Mas isso é um símbolo. Um símbolo que representa o quê? Cuidado, representa observação, né? Você vê, por exemplo, aquelas plaquinhas amarelas, né, que tem um carinha escorregando com as perninhas para cima, assim, né? Quer dizer o quê? Piso escorregadio. Você não precisa estar escrito piso escorregadio, cuidado, piso escorregadio. Você vê e você deduz que seja isso. E várias outras coisas, né? E quando nós estamos tratando, por exemplo, sobre escrita, né, nós temos também a parte do uso e menção. Então, por exemplo, se eu falar assim, o Bruno caiu. Veja que não tenho aspas, eu não tenho porcaria nenhuma do tipo. Então, eu estou falando que a pessoa, eu estou usando aqui o, né, estou me referindo ao Bruno, e eu estou falando que aconteceu algo com ele, que ele caiu. Né? Isso. Agora, se eu fizer exatamente assim, ó, Bruno, vou escrever com letra de mão, tá? Perdão. Não vou escrever com letra de forma, que fica mais bonito. É o nome do Zorobabel. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é uma menção. Não estou falando o Bruno em si, eu estou mencionando algum determinado nome. Quando eu uso as aspas, não estou falando da pessoa Bruno, estou falando sobre a palavra Bruno. Cachorro, periquito, papagaio, Zé, seja lá o que for. Né? Se eu quisesse falar, por exemplo, que Zé é uma ofensa. Zé é uma ofensa. E se eu colocar aqui Zé sem aspas, é uma ofensa, não faria sentido. Né? Você vai falar que a pessoa é uma ofensa? Talvez no sentido figurado. Né? Uma pessoa é uma ofensa de tão feia, né? A pessoa é uma ofensa de tão gorda.
né? Uma pessoa, uma ofensa de tão chata. É outra situação. Mas quando a gente está tratando aqui, como nós estamos fazendo uma menção a algo, uma palavra, um ser, né? Principalmente quando nós estamos falando sobre palavras, utilizamos as aspas, tá bom? Então, é isso. Beleza? Então, essa é a diferença, né? Então, quando nós estamos falando sobre nomes e expressões, por exemplo, né? Vamos colocar aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Sim, temos uma outra coisa que, por exemplo, aqui que é bem importante, que é uma coisa que nós vamos ter que aprender, são os usos das variáveis. Né? Para quem não sabe o que é uma variável, como já diz o próprio nome diz, como o próprio nome está dizendo, né? Como eu brinco, é uma coisa que varia. Né? É algo que armazena alguma coisa. É uma representação de algo. Então, por exemplo, quando eu digo que x é igual a Zé, por exemplo, eu estou falando que x é Zé. Se eu falar, por exemplo, que x é igual a 3, eu estou falando que aquela variável x ela tem um número que é igual a 3. Então, se eu falasse assim, ó, x mais y é igual a 15, que 5 mais, pelo amor. Então, aqui, igual a 15. Aí, beleza. Eu não tenho uma representação nenhuma. Eu posso até mesmo, matematicamente falando, eu posso ficar brincando, né, de ficar distribuindo as variáveis. Então, eu vou falar aqui, ó, x é igual a 15 menos y. Eu posso falar que y é igual a 15 menos x. Mas, em si, as variáveis eu não tenho. Eu não tenho um valor dela, né? Eu não tenho nenhum valor disso. Eu poderia, por exemplo, falar que uma variável é igual a outra. Então, eu posso falar que, por exemplo, x é igual a y. É uma possibilidade. Dado isso, ficaria o quê? Ficaria y mais y igual a 15, né? Então, eu tenho dois y são igual a 15, né? Então, y é igual a 15 sobre 2, que dá 7,5. Eu poderia fazer isso. Eu poderia, por exemplo, trocar essa variável, colocar uma palavra, eu poderia colocar um número, eu poderia colocar alguma outra coisa. Talvez no ramo matemático da coisa não fizesse muito sentido, mas eu posso fazer uma substituição disso. Então, o uso das variáveis, galera, ele é muito importante, principalmente quando nós estivermos já tratando sobre as lógicas, né? Que nós vamos utilizar muito A, nós vamos utilizar muito X, nós vamos utilizar muito Y. Então, não se esqueçam, quando nós estamos falando sobre variáveis, variáveis elas são uma representação de algo. Vou dar um bom exemplo. Eu acredito que seja um bom exemplo. Se eu falar o camisa 11 do Corinthians, eu não estou falando que é fulano ou que é ciclano, eu estou falando que é o camisa 11. E durante os jogos, por exemplo, as pessoas podem ir trocando de camiseta. Então, o camisa 11 hoje pode ser o jogador, eu digo, o jogador que utilizou da camisa 11 no jogo A, no jogo 1. Ele pode ser o número 14 no jogo B. Ele simplesmente só trocou de camiseta. E quando nós nos referimos, né, aos determinados jogadores, nós não vamos nos referir a ele pelo nome. É lógico, o narrador usa o nome, né, as pessoas que são mais aficionadas, que gostam mais de futebol, vão falar pelo nome. Mas quando nós utilizamos de números, né, nós estamos tratando sobre aquela determinada pessoa, mas com uma outra representação. A chamada de escola, que vai falar por número, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, não vai falar um nome, vai falar um número. Quer dizer que não seja aquela pessoa? Pode ser que quando troque de ano, mude o número. Então, o número 1 da quinta série é diferente do número 1 da sexta série. E assim sucessivamente. Tá? Então, entendam esse conceito, principalmente quando nós começarmos a trabalharmos. Quando nós começar a trabalhar, pronto, vou errado uma vez. Quando nós começar a trabalhar com as variáveis, beleza? E quando nós começarmos a trabalhar com os cálculos mesmo, tanto na lógica proposicional quanto na lógica, esqueci. Lógica proposicional ou na lógica de predicados. Isso.
Na lógica de predicados, vocês vão ter que entender um conceito muito importante que a gente vai começar no vídeo que vem, que são os conceitos de conjuntos. Sem entender conceito de conjunto, vocês não entendem o conceito de lógica de predicados. Pode ser que vocês entendam, né? Mas pelo menos eu comecei a entender muito melhor a partir do momento que eu comecei a entender conjuntos. Beleza? É isso aí. Beijos carinhosos. Espero ter deixado bem claro, principalmente a parte 3. E é isso aí. Beijos. Até mais.